A Alessandra é vaso de Deus. Ela fugiu por um tempo, mas agora ela entendeu o que o Senhor tem para a vida dela. Ela é uma levita, ela toca bateria. É uma baterista. Vocês já viram ela tocando? Sinistro. Mas o Senhor tem mais para a vida dela. Minha amiga, que Deus te use com graça, unção e autoridade. Aleluia. Como é bom ter amigos, né, gente? Gente, às vezes você é mais ou menos um amigo, te coloca lá pra cima. Eita, glória a Deus. Que Deus possa botar amizades abençoadas na tua vida. Aleluia. Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade. Muito obrigada, minha amiga, pastora Camila, ao pastor Michel, o anjo dessa igreja, dessa casa. E é verdade, a gente se conhece já há um tempinho, né? E a gente já passou por algumas lágrimas, um enxugando lágrima do outro, graças a Deus. Que Deus nos forja para batalhas diferentes e em etapas diferentes, mas o Senhor está com a gente. Até rimou. Glória a Jesus também, a irmã Regina, abençoada, guerreira de oração. Muito obrigada aos pastores, a irmã. Muito obrigada, tá, gente, pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Cadê o irmão Samuel, que deu a palavra de oferta? O irmão Samuel o rolo antes de desenrolar. Meu Deus, ele já veio já preparando o caminho. Deus abençoe sua vida, irmão Samuel. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Eu falei. Quando ele falou ali, segundo livro de Reis, a meu esposo, tomara que não seja do azeite. Eu falei, Jesus, não deixa. Não. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Falei, Deus vai confirmar alguma coisa. Porque quando Deus fala uma vez, 2 vezes, é porque tem gente que não está se atentando ao que Ele quer falar. Ele vai e fala de novo, porque o meu Deus, o teu Deus é Deus de oportunidades. Então tem coisas que Ele está dando a oportunidade. Estou dando a oportunidade para ler a palavra. Que eu tenho um azeite para liberar. Eu tenho um azeite para liberar. Já era para você estar dando glória a Deus. Eu tenho um milagre para liberar. Eu tenho um milagre para liberar. E Deus vai falar novamente em nome de Jesus. E a palavra diz assim. Em uma mulher das mulheres E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse, que te hei de fazer? Declara-me o que você tem em casa. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai. Pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus 2 filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, ou vivei do que sobrar. Aleluia. E essa passagem realmente é uma passagem muito conhecida. E conta a história dessa mulher, e você já ouviu agora, e mais cedo também. Ela recorre até o homem de Deus porque ela está passando por um grande problema. Ela está passando por um momento de crise. E todo momento de crise é o ápice de um problema. E todo o ápice de um grande problema é o momento de tomarmos decisões. E essa mulher, ela toma a decisão de ir até o profeta. Essa mulher, ela recorre até o profeta. De repente, entrou alguém aqui
que está passando por alguma situação na sua vida, na sua casa, na sua saúde, e Deus está falando, é o momento de você tomar uma decisão. Então ela recorre até o homem de Deus, ela vai até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu você conhece, você sabe. Ele foi o profeta que ficou com o espírito de uma unção dobrada do espírito de Elias. Ele ressuscitou o filho de Sunamita. A palavra de Deus diz em 2º livro de Reis, no capítulo 13, que quando o profeta morre, ele tem a sepultura dele. E ele está lá, na sepultura dele. Há uma guerra entre israelitas e moabitas. E a palavra de Deus vai dizer que quando aquele homem morto, moabita, morto, quando enterram ele na sepultura de Eliseu, a palavra de aquele homem, ele revive. Então Eliseu, ele era um homem que transitava numa esfera espiritual diferenciada. Então ela foi a recorrer até esse homem de Deus. Por quê? Perdas. E de repente, alguma mulher ou algum homem está passando por alguns processos de perdas. E a gente, no transcorrer dos anos da nossa vida, a gente passa por muitas perdas. Perdas repentinas e perdas recorrentes, em processos de perda. Perda repentina, o próprio nome já diz. Está tudo muito bem. A pessoa está com saúde, postou ontem no Facebook, postou ontem no Instagram, de repente teve um mal súbito, faleceu, uma perda recorrente. Estava muito bem na empresa, olha, disseram que eu era um funcionário promissor, o gestor gostou de mim, o supervisor gostou de mim, de repente disseram, não vamos poder ficar com você. Aconteceu alguma coisa, algum corte, temos que cortar os custos, vamos ter que te demitir. Uma perda repentina. De repente você fez planos, alguém aqui fez planos com aquela pessoa e essa pessoa chega, olha, não dá mais para permanecermos juntos. Quero o divórcio, quero separar. Ou então você está vivendo o quadro dessa mulher, uma recorrência de perdas. Ela perdeu o marido, ela perdeu os bens, porque a Bíblia diz que quando o profeta pergunta a ela, ela diz que ela não tem absolutamente nada em casa. Então, provavelmente, se fosse geladeira, vendeu geladeira, se fosse carro, vendeu o carro, ela não tem nada. Então, ela está vivendo perdas recorrentes. E se eu perguntar aqui, que se para se obter o processo de uma bênção, de vitórias, quem gostaria de passar por mortes e dores? Eu tenho certeza que ninguém levantaria a mão, até eu. Porque se fosse melhor nós ganharmos bênçãos e vitórias sem passar por processos de dores, sem passar por processos de dores, eis-me aqui, Senhor. Até Jesus disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas as dores te impulsionam. As dores, os processos da vida, o deserto da vida, o vale, te impulsiona, te enrijece, te amadurece. Foi isso que aconteceu. Ela está passando por esse processo. E aí, em Lucas, no capítulo 4, vai dizer que Jesus, quando ele é batizado por João, a palavra de Deus disse que Jesus, ele recebe o Espírito Santo como se fosse uma pomba, abre-se do céu uma voz que diz, eis aqui o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer, ou seja, está fazendo a minha vontade, é o que eu quero, não tem nenhum dolo nele, mas não está impedido de ir para o deserto. Porque a palavra diz que o Espírito o impeliu, após ele ser batizado, a palavra de Deus diz que o Espírito o impeliu para ir para o deserto. Empurrado, com força. Porque determinadas vezes Deus vai falar para você, vai lá, mas Senhor, não quero ir, vai lá, não quero ir. Em outros momentos, para o processo, mesmo que você não queira. E ele foi impelido a entrar no deserto. E aí eu estava ontem lendo, eu estava falando, Senhor, a palavra de Deus, ela é brilhante. Que Jesus, ele chega ao deserto. Quando no final do deserto ele sente fome, a palavra de Deus vai dizer
que ele sente fome. E aí o Satanás se apresenta e fala para ele: se tu és o Filho de Deus, querendo jogar uma crise existencial em Jesus. E quantas vezes em momentos de processo, de luta, de crise, você pensa: meu Deus, será que eu preciso passar por isso? Será que eu sou crente, mas não tinha necessidade de passar disso? Não tinha necessidade de eu ser escorraçada desse jeito, exposto desse jeito. E aí Satanás, ele diz: Filho de Deus. Aí Jesus vai, a palavra de Deus diz assim, que Jesus, ele passou por aquele processo. E aí ele recebe lá no final autoridade. Ele recebe poder. A palavra de Deus diz que quando ele termina aquele processo, Jesus sai daquele deserto, Jesus vai na sinagoga, ele passa na sinagoga, porque depois que você passa por um deserto, você tem que continuar indo para a igreja, porque existem pessoas que estão passando pela moenda, estão passando pela dificuldade, quando melhora um pouco, esquece de vir para o culto do sobrenatural. Quando melhora um pouco, não quero ir mais na tarde da bênção, não quero ir na manhã de avivamento, não quero ir mais para o culto, escolhe Santa Ceia. Olha isso, a palavra de Deus vai dizer, Lucas no capítulo 4, no versículo 16, diz assim, que Jesus, como de costume, ia à sinagoga. Era costume de Jesus. Melhorou um pouquinho, continua vindo para a casa do Senhor. Melhorou um pouquinho, continua vindo na casa do Senhor. Mas aí voltando, antes disso, ele vai e diz assim, ó, se tu és o Filho de Deus, querendo jogar uma crise existencial, querendo jogar uma crise ministerial. E quando Deus ministrou ao meu coração essa palavra, Deus falava ao meu coração que existem pessoas, homens e mulheres aqui nessa casa, que dava aula, que ministrava, que pregava, e no meio de um deserto, ouviu uma mentira do diabo. Ouviu uma mentira e parou o seu ministério, parou de pregar, parou de cantar, parou de dar aula, porque deu ouvido. Se tu és filho de Deus, se tu és mulher de oração, se tu és aquele pregador, se tu és uma diaconisa, e aí a pessoa para a sua caminhada. Mas aí Jesus, oh glória a Deus, Jesus vira para o Satanás e diz assim, ele fala para Jesus, diabo, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus diz para o diabo, olha só, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho uma notícia para você. Se você recebeu uma notícia de que ele vai ser salvo, ele vai ser salvo, porque saiu da boca de Deus. Se você recebeu uma palavra, eu tenho uma obra na tua vida, eu vou abrir a porta, eu vou curar, eu vou fazer. Se o Senhor liberou essa palavra, ela vai se cumprir. Saiu da boca de Deus, aleluia. E aí diz que Jesus foi impelido para ser testado, e no meio do deserto você é confrontado. Essa mulher, ela recebe uma afronta na porta da casa dela. De repente, algum homem, alguma mulher tem recebido esse tipo de afronta na tua porta. No deserto você é confrontado, no meio da crise você é confrontada. Você é medida, você olha o diagnóstico. Peraí, eu não tenho fé para isso. Peraí, mas já tomou todo o meu corpo. Está tomando o outro lado. Meu Deus, mas eu fui para o culto, quando eu cheguei em casa foi uma discussão. Você olha a situação ao seu redor, você olha a sua fé e você se vê pequena. Quando é perguntado àquela mulher,
mulher, ela diz: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Eu quero liberar algo para a tua vida, mesmo que você ache, pense, mesmo que até você tenha certeza, eu sou pequenina, não. Deus não te fez para ser servo e serva inútil. Tem alguma coisa aí dentro, tem algo que será experimentado, exprimido, colocado para fora, porque o deserto é o lugar de onde você é tentado, provocado, e essa palavra provocada é quando algo é tirado de dentro para fora. Deus falou comigo: Alessandra, quando o diabo tenta, quando ele provoca, ele pensa que ele vai encontrar, vai pecar, vai errar, vai mentir, vai trair, mas ele encontra homens e mulheres. Vim para o culto do sobrenatural. Ele não entende nada, mas eu estou tentando, eu estou provocando. Vim para o culto sobrenatural, vou ficar para o encontro de crescimento. Amanhã estou aqui no culto, estou na campanha, e enquanto tiver culto, eu estou lá. E você desarma todo o arquiteto do diabo. A intenção dele é que você peque, mas aí você coloca e você extrai de dentro de você fé. Aleluia. Você extrai de dentro de você uma mulher intercessora. Meu Deus, você extrai de dentro de você a autoridade. Jesus, é isso que o deserto, a situação difícil, ela provoca. O diabo tenta, vai errar, vai fazer tudo que é de errado, mas não, sai uma mulher de oração, sai um homem de Deus, sai um diácono, sai uma diaconisa, uma intercessora. É isso que o deserto provoca. E aí, a palavra de Deus diz que ela vai até o profeta Eliseu. Ela reconhece, e você já ouviu isso. Quando a gente estuda e trabalha em algum local, e a gente trabalha com aquela pessoa, e passa um tempo, cada um segue a sua vida, um vai para lá, o outro vai para cá, e depois de anos você revê aquela pessoa. Aí você diz: nossa, parece que eu conheço aquela pessoa, parece que eu conheço ele, parece que eu conheço ela. Você automaticamente, você reconhece: ah, estudou comigo. Ah, trabalhou comigo, serviu comigo. Você traz à tua memória quem a pessoa é e o que ela carrega. E aí, essa mulher, quando ela reconhece o profeta Eliseu, ela está trazendo à memória dela: eu sou pastoreada. Calma aí, Caloça. Tem um homem de Deus que intercede por mim. Eu não estou sozinha, eu sou liderada, eu sou crente, vou recorrer ao homem de Deus. Aqui nessa casa de oração há um homem de Deus, há um anjo do Senhor. E de repente existem pessoas que esperam o caldo entornar, que esperam a situação piorar para procurar o pastor. Esperam a situação ficar mais crítica, mais difícil de se arrumar, e procura o pastor. Ela não. Ela falou: eu vou até o homem de Deus, porque o que estava aos meus recursos para eu fazer, eu fiz. Eu tentei, talvez ela tinha até negociado, tentado dar prazo, mas agora não tem jeito, eu vou até o homem de Deus. Você é pastoreada. A palavra de Deus está dizendo a você: procura o teu pastor. Marca esse gabinete. Fala com ele: pastor, preciso de uma oração. Ele vai liberar uma palavra. Preciso de uma orientação. Ele vai te orientar. Às vezes uma orientação descortina várias coisas na tua vida. É um divisor de águas. Procura o teu pastor. E a palavra, quando você começa a ler, ela diz que ela procura o homem de Deus. Ela fala do seu marido, o meu marido, teu servo. E depois ela fala do credor. Existem camadas de autoridade que você precisa respeitar.
E que de repente, e eu estou falando isso em Deus, de repente o azeite não está correndo porque você não está obedecendo determinadas camadas. Quer discutir com o marido? Discutir de igual para igual. Se ele falou, eu vou falar também. Se ele gritou, eu vou gritar também. Se ele está me expondo, eu vou expor também. Calma aí. Existe algo que você precisa respeitar. Existe uma camada que você precisa respeitar. E aí ela fala do credor sem falar mal do credor. Porque ela conhecia a lei, era uma lei mosaica. Toda pessoa que tivesse alguma dívida, essa dívida deveria ser paga. Não podendo ser paga, os bens seriam recolhidos. Não havendo bens, os filhos seriam levados como escravos, como bens, porque os filhos eram considerados como bens materiais. E aí ela soube respeitar essa camada. Existem pessoas que não respeitam a autoridade, têm dificuldade de respeitar. Existem pessoas que teve um lar muitas vezes disfuncional. Uma mulher teve um lar disfuncional, não entende a autoridade, quer sobrepor a autoridade do marido, não entende. Está no trabalho, quer sobrepor a responsabilidade do supervisor, do gerente, do gestor. E Deus está falando com você, peraí, honra a autoridade. Aqui existem homens e mulheres de Deus. Espera aí, eu estou passando algo difícil na minha vida. Qual o nome da secretária? Elaine, me socorre. Preciso de um gabinete com o pastor Michel. Eu preciso de uma orientação. Eu preciso que ele libere uma palavra sobre a minha vida. E a palavra é: procure teu pastor. Obedeça às autoridades, às camadas de autoridade que está sobre a sua vida. E aí no verso 4, no versículo 1, diz assim: veio o credor para levar os meus 2 filhos. Ela está enfrentando uma ameaça. E são ameaças na mente e ameaças reais. O negócio nem aconteceu, mas ela estava na cabeça dela: vai levar meus 2 filhos. E quando a gente passa por processos e dificuldades e vales e tempestade, a gente fica assim, a gente fica apreensivo. A gente fica com medo do que vai ser, como é que vai ser o amanhã, meu Deus, e se eu perder, e se eu sair de lá, e se me mandar embora, ameaças na mente. E a palavra de Deus diz que as armas das nossas milícias não são carnais, não é contra o teu patrão, não é contra o teu chefe, o teu marido, mas é poderosa em Deus para destruir as fortalezas da sua mente. Deus está aqui e Ele vai liberar paz para a tua vida, paz para você dormir. Ele vai te dar um sono tranquilo. De repente você pensa: irmã Alessandra, eu acordei 2 horas da manhã, dava 2h40, 3 horas, 3h40, eu só vivia pensando no problema. É espanto noturno, é seta que voa de dia, eu fico o tempo todo pensando nesse problema. O Senhor vai te dar paz, vai te dar noite de sono tranquila. Pode dormir tranquilo. Não tem aquela música? Pode dormir tranquilo, porque quando acordar você vai ter surpresa. De repente é uma noite muito escura, está demorando muito tempo, muitos meses, muitos anos, mas vai amanhecer. Enquanto não aconteceu, Senhor, me dá uma boa noite de sono. Senhor, me faz dormir. Senhor, eu coloco diante de ti o meu problema, a minha dificuldade, essa doença, essas perdas repentinas, essas perdas recorrentes. Senhor, eu preciso dormir, porque você precisa ter saúde. Você precisa ter saúde para você guerrear. E nessa tarde, em nome de Jesus, se você está sendo atormentada por algum tipo de insônia, aí no seu lugar, coloca a mão na sua cabeça. Ah, mas eu durmo muito bem, durmo igual uma pedra. Mas se há preocupação, o problema está tirando o teu sono,
está te dando um apetite desordenado, coloca a mão na sua cabeça para nós orarmos aqui. Eu vou liberar uma palavra, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Dá descanso aos teus filhos, dá descanso às tuas filhas. Poder no sangue de Jesus. Toda depressão, medo, insegurança, que bata em retirada agora. Envia uma milícia de anjos para ir na casa do teu filho, para ir na casa da tua filha. Repreende todo espírito de medo em o nome de Jesus. Você vai ter paz. Eu tenho certeza, você vai dormir essa noite em o nome de Jesus. E aí no verso 3 diz que ela vai e pede vasilhas emprestadas. Aí o verso diz, muitas, tá? Não poucas. Ou seja, de repente aquela mulher até sabia quem ela ia pedir emprestado. Se eu sou sua vizinha, você com cara de crente assim, cara do fogo, eu vou lá na irmã. Eu vou falar com a irmã Aurilene. Eu vou lá nela, mas aí o texto fala, muitas, tá? Não poucas. Ou seja, não é só no seu ambiente não, tá? Aumenta, expande, fala com mais pessoas, inclui mais pessoas, tira a tampa dessa panela, deixa mais pessoas entrarem para o milagre ser maior. E aí a Bíblia diz que os vizinhos emprestam, porque sabe para quem está emprestando. Sei que eu estou emprestando porque ela é crente. A Aurilene é mulher de Deus, fulano é homem de Deus. Sei que eu estou emprestando e vai me devolver. Eu sei que é crente na igreja e é crente em casa. É crente meio-dia, 9 horas da noite, mas é crente 3 horas da manhã na internet. Eu sei que crente tem roupa de obreiro, roupa de ministério de louvor, de irmã de oração dentro da igreja. Mas quando vai para algum tipo de festa, é crente também lá na festa. Eu vou emprestar porque eu sei que é mulher de Deus. E aí ela pega as vasilhas emprestadas. Aí no verso 4 diz, caminhando para o final, ela entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, é o que o profeta fala. E aí existem pessoas que são muito boas para pedir vasilhas emprestadas. Se dá com todo mundo, fala com todo mundo, é gente boa pra caramba, mas quando fecha a porta de dentro de casa, é uma guerra. Mas a palavra de Deus fala assim, ó, e tu fecha a porta por detrás de ti e dos teus filhos. Há uma palavra de Deus para a tua vida. Fecha essa porta que você sabe que vai trazer maldição para dentro da tua casa. Existem portas que são acessos. A porta, todo mundo fala, né? Porta, ela é um acesso e é. E a palavra de Deus está falando agora para você, nesse dia, nessa hora, fecha determinadas portas, portas de mentira, portas de engano, porta de adultério, portas que você sabe que o Senhor não se agrada, e de repente você já ouviu essa palavra, talvez essa semana, talvez esse mês, talvez você leu em algum lugar, e Deus está falando para você, fecha essa porta de palavrão, fecha essa porta de vida dupla, fecha essa porta, para não entrar para dentro da tua casa e trazer destruição para o teu lar. Essa é a palavra de Deus. E aí suponhamos que essa mulher não se desse com o filho dela, imagina, olha que guerra. Quem ia ajudar essa mulher a encher tantas vasilhas? Relacionamento de dentro de casa, pontes que você precisa acertar dentro da tua casa. Quer bênção de Deus? Deus está falando comigo aqui. Quer bênção de Deus? Vem para a campanha, vem para a oração, sobe monte, desce monte, não fala com o marido, fica brigado tanto tempo, tantas horas, tantos dias, sobe monte, desce monte, não fala com a sua mãe há anos, sobe monte, desce monte e quer bênção, e tem coisas e pontes que você precisa acertar dentro da tua casa. Fecha a porta por detrás de ti e teus filhos.
São pessoas que você também sabe que você é responsável por elas. Conserta a ponte com teu filho. Filho, vem aqui, vamos conversar. Irmã Alessandra, você não sabe. Eu já conversei com ele. Eu já conversei com ela. Continua, a palavra vai trabalhar. Continua, é na insistência. Continua, não para, tem uma caminhada. Continua, vai falando. Uma hora vai acender. Eu preciso me acertar, preciso consertar. Mas acerta essas pontes. Fecha a porta por detrás de ti e de teus filhos. Foi o que ela fez. E o último. Então ela foi contar ao homem de Deus. Porque o azeite parou. Ela está enchendo as vasilhas. E o azeite vai e para de jorrar. E ela vai e recorre ao homem de Deus. Por quê? Porque ela já é uma mulher experimentada do deserto. Porque ela já é uma mulher experimentada de uma crise. Lembra que eu falei lá no começo? Que ela te enrijece. Ela te experimenta, ela te deixa mais forte. E ela recorre até o homem de Deus. Olha, o azeite parou. Elaine, marca de novo com o pastor Michel. Porque o azeite parou. Parou. Aí a pessoa chega lá no pastor Michel. Aí a pessoa recebe uma orientação. Porque ele orienta ela. Vai, paga a tua dívida. Vai, paga a tua dívida. Cadê? E tu e teus filhos, eu tô com a King James na minha mente. E tu e teus filhos, vivei do que sobrar, vivei do resto. Ou então, na King James diz, vai em paz. Ou seja, ele dá uma orientação para ela. Peraí, eu vou te orientar. Você vai fazer isso, você vai fazer isso. E o que sobrar, você e teus filhos, vivei do resto. Ele liberou uma sentença de bênção. Na King James está escrito, vai em paz, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, ele fala, ele dá uma orientação e depois ele traz uma bênção. Não se aparte da voz do teu pastor, porque coisas certas começam a dar erradas quando você se afasta. Falei lá no início, Lucas 4, no versículo 16, Jesus estava acostumado a ir à sinagoga. Melhora um pouquinho, não quer ir mais. Melhorou, ganhou mais um pouquinho, deixa de ir. Começa a querer administrar o dízimo. Começa a querer administrar o tipo de oferta. Está ardendo no coração para dar esse tipo de oferta. Mas melhorou um pouquinho, já acha que tem autoridade para administrar. Coisas certas começam a dar erradas. Quando você se afasta da voz de Deus, continua vindo. Continua vindo para o culto do sobrenatural. Continua vindo para a Santa Ceia, o corpo de Cristo. Não escolhe Santa Ceia. Não se aparta da voz do teu pastor. Pastor Michel, está acontecendo isso, mas